Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a semifinal aí do Paulistão 2025, o Corinthians na final e o Santos foi eliminado aí, tinha uma expectativa grande, principalmente do Neymar jogar, o Neymar nem entrou em campo. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, mais uma vez aí teve esse confronto envolvendo Corinthians e Santos, tem uma certa rivalidade, tem uma grande rivalidade, né? Principalmente ali no estado de São Paulo. A gente teve lá várias faixas, né, principalmente da torcida do Corinthians, e o contexto do jogo era um Corinthians que vinha ali de uma certa crise, né, principalmente depois daquela derrota lá no Peru, diante do Barcelona de Guayaquil, né, foi um vexame, perdeu por 3-0, praticamente aí com chances difíceis, né, de classificação, chances mínimas aí na Libertadores, né, e foi enfrentar esse Santos muito badalado, somente pela volta do Neymar, e o Corinthians foi superior o jogo inteiro e se classificou. Falando do jogo, foi um jogo que teve algumas polêmicas ali de arbitragem, como sempre, né? E de certa forma, alguns lances questionáveis, né? Até o Gil reclamou ali bastante depois do jogo, mas eu acho que não foram fatores ali preponderantes ali para que o Corinthians conseguisse a vitória, né? O Corinthians realmente apresentou um melhor futebol, foi seguro o tempo inteiro no jogo, né? Teve o apoio da torcida, jogando em casa, dominou o jogo e se classificou com méritos, ao meu modo de ver. A gente for falar da vitória do Corinthians, eu destaco ali alguns jogadores, a começar falando aqui do Memphis Depay. A gente teve durante a semana muita polêmica em cima do Memphis, muita reclamação, a imprensa ali de certa maneira falando dos privilégios que ele ganhava, né, do alto salário e tudo mais, né, e quando o resultado não vem, essas cobranças começam a aparecer. Teve uma repercussão também de uma possível briga ali envolvendo o Memphis depois daquele jogo lá contra o Barcelona de Guayaquil, e tinha uma certa crise ali no vestiário do Corinthians, mas o time conseguiu contornar toda essa situação ali e superar o Santos. Falando da atuação do Memphis, eu acho que é um grande jogador, né? Depois que o Corinthians trouxe o Memphis, eu acho que ele foi um dos responsáveis por essa mudança de chave, a gente pegar desde aquele início lá conturbado no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians amargava uma situação ali de chance de cair para a segunda divisão, zona de rebaixamento, e daí encaixou uma sequência de vitórias. Acho que o Memphis foi um jogador importantíssimo nessa virada de chave aí do Corinthians. E a gente vê na atuação dele, ele joga ali avançado, né, como se fosse um segundo atacante ali junto com o Yuri Alberto. Só que a gente vê que ele vai atrás, né, buscar o jogo, sai jogando, né, joga um pouco também no meio do campo. E fez uma grande partida ontem. Ele deu uma assistência lá para o primeiro gol do Yuri Alberto. E sempre quando você vê ele ali na bola parada, é um lance de perigo, seja de falta, seja de escanteio. Então é sim um cara que joga muito bem, um grande jogador, e fez total diferença aí, principalmente nessa semifinal aí contra o Santos. A gente pode destacar também o Yuri Alberto, que fez uma boa partida, marcou seus gols também, né? Depois que o Memphis chegou ali, deu muito certo essa parceria, né? Yuri Alberto Memphis, ele marcou o gol ontem. E por último, destaco também o Garro, né? Que é um grande jogador também, marcou o gol lá da virada não, né? O segundo gol, né? O gol de vantagem do Santos, do Corinthians, né? Que concretizou ali a vitória. Tem jogado muito bem o Garro aí nos últimos jogos do Corinthians. Teve uma polêmica envolvendo ele e o Memphis em relação à camisa 10, né? Que a camisa 10 passou para o Memphis. Acho que depois disso, principalmente, começaram ali muitas críticas em cima ali do Memphis e tudo mais. Mas eu acho que o Garro tem feito grandes partidas, uma boa atuação, né? E a polêmica com certeza vai vir a partir do momento que os resultados não acontecem, né? Então isso é algo natural no futebol, mas eu acho que é um grande jogador lá o Memphis e está fazendo diferença aí no Corinthians, né? Se é questão do salário, se é alto, os privilégios que ele recebe, isso é uma outra discussão, mas dentro de campo ali o que a gente tem visto
é que faz diferença você ter um cara que joga como o Memphis joga ali no meio campo do Corinthians, né? Ele tem cumprido o papel e foi um cara fundamental nessa classificação para a final aí do Corinthians, nesse início de temporada aí com essa campanha de melhor do que todos os adversários, né? Melhor campanha disparada aí no Paulistão. Então, na minha opinião, se classificou aí com méritos o time do Corinthians. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o Santos. Muita gente tem colocado ali a culpa em cima do Neymar, dele não ter atuado, né? Ficou uma coisa muito estranha, porque durante a semana ele meio que estava ali, tinha umas fotos dele ali se divertindo lá no Carnaval, lá no Rio de Janeiro. E ali durante o jogo ele não foi escalado. Então, algo que gerou uma certa surpresa no início, quando não apareceu ali o nome do Neymar. E depois do jogo, né, ele não entrou, né, tinha uma expectativa que ele talvez pudesse entrar no finalzinho do jogo, né, que ele pudesse, de certa forma, ajudar o Santos. Ele não atuou nesse jogo. Depois ali do jogo, na coletiva de imprensa, o técnico Caixinha disse que ele sentiu um desconforto, né, e não foi não entrou em campo, né. Então começou a se discutir se ele estava sendo poupado para os jogos da seleção brasileira. A seleção vai fazer 2 jogos contra a Argentina e Colômbia, 2 jogos difíceis, 2 jogos pesados. Na minha visão, o Neymar não deveria nem estar participando desses 2 jogos. Ele poderia melhorar, né, fortalecer mais a musculatura para depois poder entrar, porque vão ser jogos onde, se ele estiver atuando, se ele for escalado ali pelo Dorival Júnior, ele vai apanhar muito, né? São jogos de adversários muito duros e com certeza vão bater muito nele. Então tem essa dificuldade. E fica algo estranho, porque você tem um clube que paga o salário do jogador, e você tem uma seleção que o escala, e o cara está se poupando para jogar na seleção. É algo estranho. Então ficou uma situação meio esquisita. Talvez poderia fazer diferença se entrasse o Neymar, com certeza, porque tem jogado muito bem. Jogado muito bem não, mas tem feito gols, né? A gente sabe que é um grande jogador. Mas não foi o caso, né? E não atuou ali o Neymar. E se a gente for pensar no time do Santos, né, comparando do ano passado para esse ano, né, o de 2024 para o 2025, eu acho que é uma evolução muito grande, né? O torcedor espera, é evidente, que o time chegue em finais, conquiste títulos, mas se a gente pensar no cenário atual aí do futebol brasileiro, o Santos está muito atrás. A gente pensar em clubes ali na própria capital paulista ali, você tem tanto Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que estão à frente do Santos, questão de tempo ali de treinador, de ter o mesmo treinador, questão de elenco, né? Então são times que têm elencos mais qualificados do que o time do Santos, na própria capital. Aí quando você já pensa a nível nacional, aí você tem Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, Fortaleza. Então são várias equipes que estão melhor do que o Santos. E então o cenário é um cenário difícil, né, de você chegar e montar um time de um ano para o outro para disputar lá na parte de cima. Mas a gente vê que esse time do Santos de 2025 é muito melhor do que o time de 2024, né? A gente já vê ali, o Gil voltou a ser reintegrado, tinha uma discussão se ele iria sair ou não. É um zagueiro experiente, né? É o capitão do time, então é um cara, pro momento atual do Santos, eu acho que é um bom jogador ali. A gente tem o Guilherme, que está jogando bem ali no meio campo do Santos, o Soteldo, né? O Tiquinho Soares foi uma boa contratação ali, um atacante vindo do Botafogo, um cara que sabe fazer gols. O gol que ele fez de escanteio, né, foi um belo gol ali, uma cabeceada difícil ali, né, pegando a defesa do Corinthians ali, não conseguiu marcar ele. Então, um cara que sabe fazer gols. Eu acho que o time do Santos evoluiu bastante e está bastante competitivo, a gente pensar no contexto geral. O Neymar seria a cereja do bolo, né? Se ele estivesse jogando, a coisa poderia desequilibrar. Mas no atual momento a gente vê que não tem como a gente imaginar que esse Neymar que a gente está vendo atuando aí vai conduzir o Brasil ao Hexa, vai conduzir o time do Santos a ganhar vários títulos, né? É difícil acreditar nisso, né? Desde quando ele saiu do Al Hilal, que o técnico Jorge Jesus o descartou do elenco, né? Não queria contar com ele por questões técnicas, né? A gente já imaginava que seria dessa maneira, mas assim, a questão dos torcedores, de toda a comoção que é o Neymar, né? De todo o fenômeno midiático que é o Neymar,
a gente ainda fazia aquela força para acreditar que ele faria diferença no Santos. Mas no momento ali em que precisou dele ali, realmente ele não atuou, né? Não conseguiu fazer diferença ali nesse time. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre essa semifinal. Corinthians classificado aí com méritos aí, eu acho que mereceu chegar na semifinal, apesar de toda a polêmica de arbitragem, jogou melhor que o Santos, tem um time mais qualificado que o Santos e na minha opinião, o candidato sim a título, né? Apesar do Palmeiras hoje ter um time, tá num grande momento, né? Ali ter esse treinador que tá ali há bastante tempo, né? E ter um São Paulo também que pode superar o Palmeiras, mas pensando nesses 3 clubes, o Corinthians vai decidir em casa com o apoio da torcida, tá ali empolgado, né? Tem o Memphis Depay ali que tá jogando bem, então pode sim conquistar esse título. Vejo hoje o Corinthians como favorito aí a conquistar o título, principalmente porque vai decidir jogando na sua arena lá, jogando em casa com sua torcida. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa semifinal, desse jogo, do Neymar não ter atuado. Deixe seus comentários, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.